Querido, minha querida, graça e paz. Vamos dar continuidade em nossas meditações. Vamos fazer a leitura do livro de Gênesis, dando continuidade no capítulo 1. Faremos a leitura dos versos 9 ao verso 13. E aqui vamos extrair mais algumas lições acerca do cuidado de Deus para com a sua criação. Vamos fazer a leitura do texto para que possamos aí extrair algumas verdades. E o texto, a partir do verso 9 ao 13, nos diz: E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas, mares. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus, produza a terra os vegetais, plantas que deem semente e árvores frutíferas, que segundo suas espécies deem fruto que contenha a sua semente sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam semente segundo suas espécies e árvores que davam fruto que continha a sua semente, segundo as suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E foram-se à tarde e à manhã, o terceiro dia. Amém, queridos? Então, nós aqui precisamos entender que Deus ele dá continuidade para que a terra viesse a tornar habitável. Então, Deus ele se mostra como o Senhor, se mostra como Deus Criador. Deus ele começa a mostrar que é preciso separar algumas coisas. Então ele inicia colocando a luz onde há trevas e faz separação. No segundo dia ele separa as coisas de cima com as coisas de baixo. Ele gera o firmamento e no firmamento ele separa as águas que estão acima e as águas de baixo para que cada uma pudesse ser utilizada da forma correta, para que as águas em cima pudessem, no seu devido tempo, descer, ser abertas com portas do céu, molhar o solo que estaria seco no seu devido tempo. E agora, no terceiro dia, o próprio Deus ele dá continuidade aonde ele vem tornar a terra habitável. E aqui ele começa a iniciar agora a parte da criação dos vegetais. Ele começa a inserir no solo agora as plantas, embora ainda não tenha feito chover, mas lá na frente o texto vai nos mostrar que brotava orvalho da terra para que elas pudessem ir até a primeira chuva cair. Então, queridos, observe que Deus ele dá continuidade na sua programação de poder tornar a terra habitável. E ele vem e as águas que ficaram embaixo da terra é como se tivesse elas e aquela parte de areia tudo misturado. E Deus diz: juntem-se todas as águas em um só lugar. E quando ele junta as águas, ele chama de mares. E aí aparece a parte seca, a qual é o continente. E esse continente ele vem chamar de terra. Então agora há uma certa organização, porque Deus ele inicia desde o começo mostrando que as coisas precisariam ser criadas e dentro do seu planejamento de forma organizada. E ele vai organizando, ele vai criando as coisas, vai separando o que não pode estar junto. E agora no terceiro dia ele vem criar aquilo que ele iria dar para servir de alimento, tanto para os animais, doravante que ele iria criar, quanto para o homem, o ser humano, o primeiro homem e a sua geração vindoura. Então, no verso 9, ele diz: E disse Deus, ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu e apareça o continente. E assim foi. E chamou ao continente Deus de terra e ao ajuntamento das águas, mares. E viu Deus que isso era bom. Observe que sempre que ele termina o que ele faz, ele diz que era bom. Então Deus aqui pega as águas que estavam embaixo, junta em um só lugar, chama de mar, aparece a parte seca, o continente, que ele chama de terra. Então começa a se organizar as coisas. Então após essa organização, ele começa agora a inserir nesta terra os primeiros vegetais. Ele começa a inserir, a plantar, a colocar na terra, sobre a terra, as primeiras sementes, para que elas pudessem florescer, pudessem dar seus frutos nos seus devidos tempos. E o detalhe que ele vem dizer que tudo que ele vai fazer, essa criação, essas plantas, esses vegetais, eles dariam frutos conforme aquilo que fora proposto por Deus. Manga não poderia dar uva.
Goiaba não poderia dar banana. Então, cada uma na sua devida espécie para que ele possa dar o seu devido fruto. E assim Deus coloca de forma organizada e Deus coloca de forma sequenciada estas coisas para que nós possamos entender que céus e terras foram criadas e no seu devido tempo a terra Deus foi colocando, inserindo tudo aquilo que era necessário e aquilo que era preciso separar, Deus vai separando para lá na frente ele nos mostrar que existe um propósito abaixo do céu sobre todas as coisas. E aqui Deus está preparando, está dando continuidade para tornar a terra que ele vinha preparar, que estava preparando, habitável, para ele colocar, inserir na terra a sua criação, colocar os animais e colocar a excelência da sua criação, que é o homem. Queridos, o que nós podemos extrair desse texto? Primeiramente, nós podemos extrair desse texto que o Deus que cuida é o Deus que estará sempre conosco. É o Deus que programa todas as coisas, que coloca o homem, que coloca os animais, que bota as coisas dentro da terra, que ele cria e lança todos esses seres, mas ele não abandona a sua criação. É um Deus que está presente, é um Deus que se faz presente, é um Deus que cuida de toda a criação. O que é que nós podemos extrair mais do texto, queridos? É um Deus que vem nos mostrar a necessidade de fazermos as coisas de forma organizada, planejada, para que tudo saia conforme é programado. Imagina você fazer um trabalho e esse trabalho você de repente não estuda, não tem um tempo para estudar, vai resolver fazer à noite, num único momento para entregar pela manhã. Certamente esse trabalho não vai dar certo, você não teve tempo de estudar, você não teve tempo de se preparar, você vai fazer. Talvez não consiga nem terminar, e mesmo se terminar, certamente você não tem conteúdo para poder apresentar. Então é isso que Deus vem nos mostrar, querido, que Ele cria todas as coisas no teu devido tempo, Ele prepara a habitação para que o homem venha fazer morada, que seria a comunhão entre Deus e o homem aqui neste lugar, que lá na frente Ele vai chamar de Éden, o Jardim do Éden. E Deus vem mostrar que Ele não abandona a sua criação, Ele cria e Ele dá a assistência devida a toda e qualquer criatura que Ele deixa aqui neste lugar. Que nós possamos aprender com a palavra de Deus, que o Deus que cria é o Deus que está conosco, o Deus que faz todas as coisas é o Deus que continua até o último dia de nossas vidas. Aqui Deus nos ensina que a ciência ela está dentro da palavra. A ciência ela é uma ferramenta que nós podemos usar, mas a partir primeiro da Bíblia, lendo e entendendo que aqui temos a ciência sendo explicada, nós temos sim a biologia, nós temos aqui sim as espécies. Então Deus explica tudo através da palavra. Podemos estudar, mas a partir da palavra entendemos que Deus se pronuncia por ela. Que o Senhor te abençoe e te fortaleça em nome de Jesus, queridos.